gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Menina Comprava Livros e hoje, exatamente hoje, foram as eleições argentinas. A gente tem um novo presidente argentino. Tem muita gente desesperada porque ganhou uma pessoa que acho que o pessoal da maioria aqui do Brasil não queria. Enfim, eu não vou entrar em pormenores, mas eu vou falar com vocês sobre um livro que explica muito sobre a política argentina, sobre manias argentinas. E eu recebi de parceria da Globo Livros e eu vou recomendar pra vocês, que é o Que Passa Argentina. Pois é, gente, eu sou muito apaixonada pela Argentina, eu sempre, desde criança, né, eu torcia pela seleção argentina, eu amo esse país, sempre que eu posso eu visito, inclusive devo ir, tá, se der certo, no ano que vem, e eu não vou à Argentina desde 2018, né, então assim, não dá pra viajar toda hora, né, não sou rica, não nasci herdeira, mas eu pedi esse livro de parceria. Ele é um livro fininho, ele é de uma jornalista chamada Janaína Figueiredo, e ele é muito, muito, muito bacana. Gente, eu amei cada página lida. Eu só veio o meu exemplar veio com algumas partezinhas um pouquinho apagadas. Eu não sei se até vou falar com o pessoal da editora, que eles são os amores. Mas deu pra ler tranquilamente, tá? A letrinha é esta aqui. A folhinha é um pouquinho fina. Então, assim, eu não sei explicar esse negócio de folha, né, gente? Mas é uma folhinha que eu sei que muitos de vocês às vezes não gostam muito desse formato. Mas eu vou colocar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprar. E vou conversar com vocês agora sobre o que é esse livro, né? Quando a gente fala de Argentina, de situação econômica, de como eles são, nossos irmãos e tal, o primeiro ponto que a Janaína vai levar aqui nesse livro é a questão do idioma. A gente fala um portunhol muitas das vezes e acha que todo mundo fala espanhol. A gente bota aquele ito, né? Aí inventa umas palavras que não existem e como a gente consegue se entender, porque as línguas realmente são o espanhol e o português são línguas parecidas, mas esse falso amigo, muitas das vezes, né, tem algumas confusões. Eu sempre lembro que Ramon é presunto. E eu viajei uma vez com uma pessoa pra Argentina e o garçom chegou e fez assim, Ramon, e era um rodízio, né? Que era presunto. E a pessoa respondeu o nome dela, falou fulano, e entregou a mão. Canudo, por exemplo, né? Sorbiente. E a pessoa ficava sorbiente, né? A pessoa queria um canudo, na verdade. Não, pergunta se queria canudo, na verdade. E aí a pessoa entendeu que era sorvete. Sorvete na Argentina é helado, né? Bom, eu estudei espanhol há muito tempo. Enfim, eu tenho 2 lugares aqui eu tenho família, né, no Paraguai e a gente se comunicou já bastante. Hoje em dia nem tanto, mas nos comunicamos muitas vezes, quando eu era mais nova, principalmente. E eu sempre vi muito filme argentino, sempre trabalhei com pessoas falando espanhol, trabalhei em locais que eu precisava falar espanhol. Mas eu nunca acho que eu sou 100% fluente, porque esse falso amigo às vezes engana. E é isso que a Janaína traz aqui pra gente, mas traz muito mais. Eu gosto muito da parte política, então ela vai explicar desde o peronismo, por que as pessoas tinham fotos da Eva Perón e do marido dela em tudo que é canto, o que aconteceu. Então, assim, tudo aquilo que quem acompanhou, quem vê as séries até que eu acompanho aqui, tudo da Argentina nos canais, tipo do Star Plus, que teve a série da Evita, a gente sabe da história dela, né? A gente sabe que ela ficou doente quando ela estava se candidatando, ela teve que se afastar, então foi um golpe ali pra Argentina muito grande. Mas vai explicar várias coisas, outras mulheres também que a gente fica pensando, a Cristina Kirchner, ela roubou, por que votaram nela? E aí tem algumas curiosidades aqui do tipo, os argentinos, boa parte deles fala que ela roubou assim, mas um dia ela vai devolver. Então são as coisas que o brasileiro realmente não pensa desse jeito, né? Enfim, a gente até pensa no tipo, ele rouba, mas faz, né? A gente tem essa maniazinha, assim, de às vezes muitas pessoas falam isso. Mas enfim, tem muito mais do que isso. Tem os governos do Fernando de la Rúa, tem o Corralito, né, que também era outra coisa que fez lá, explica o que é. Tem as crises, a questão de terem pego o dinheiro das pessoas, que nem aconteceu aqui no Brasil, também rolou lá. Todas as crises econômicas, o governo que passou em uma semana diversas pessoas pela Casa Rosada. Tem muitas e muitas coisas que o governo, né, também anterior ao do Fernando, né, que foi o último presidente, agora vai entrar esse novo, e eu ainda não sei o nome dele, Milei, sei lá. Enfim, mas aqui ela não chega, lógico, o livro foi publicado esse ano, então ela vai fundo nas questões econômicas da Argentina, em tudo que isso impulsionou, em tudo que isso afetou, em tudo que isso gerou. Por que
que eu tô dizendo gerou, gente? Porque é uma crise muito grande, a taxa de pessoas com carteira assinada lá tá baixíssima, então metade da população não tem carteira assinada, é emprego informal. Buenos Aires, ela relata aqui pra gente o quanto, apesar de não ser como Venezuela e Brasil, onde a gente vê as comunidades, né, as favelas próximas, assim, de qualquer lugar você vê, você tá ali na Avenida Atlântica eu não diria tanto, né, mas, por exemplo, no Leblon, você tá no Leblon e aí você olha ali pro alto, né, pro canto ali, pro morro, e tem, né, a comunidade ali enorme do Vidigal. E aí você tá ali com um prédio que é um dos mais caros do metro quadrado aqui do Rio de Janeiro. São Paulo também tem muito isso, é muito periférico, né, a gente tem a Paraisópolis, por exemplo. Então, assim, é uma coisa muito próxima dos ricos dos pobres. E aqui ela vai explicar que quanto mais vai achatando, na verdade, vai chegando a isso, mais ainda é mais afastado. Então você não vê a quantidade de pessoas em situação de rua como tem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades aqui do Brasil, e ainda não tem a violência do tamanho da nossa. Mas também não é tão tranquila. Ela fala sobre comunidades que ela precisa ter autorização de alguém para poder entrar, e entrar com um conhecido, como acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Ela fala sobre os roubos de celulares, como aumentou pós-pandemia, inclusive nos transportes públicos. Ela fala sobre ruas onde não é mais possível andar depois de determinado horário, isso não acontecia antes. Então aqui tem todo um paralelo, né, com o que a gente acredita, que às vezes, mas lá é mais seguro. Muitas pessoas falam, comparado com o Rio de Janeiro, obviamente, eu acho que eu conheço poucos lugares que seriam tão violentos, tal qual a minha amada cidade. Amada e odiada de vez em quando, né, gente? Eu sou aquela carioca que odeia que as pessoas falem mal. Eu acho que só carioca pode falar mal da minha cidade. Então, é isso. Mas eu sei que isso é um problema de muitas e muitas cidades, estados brasileiros. Mal governança, né? Enfim, questões de crise mesmo. Eu até tenho um imã da Mafalda, né, que eu comprei na última viagem, que tava assim, mas crise, eles falam que é momentânea desde que eu era desse tamanhinho, então assim, ou seja, ela cresceu e nada mudou. E é isso. Fala também sobre cinema argentino, e nesse do cinema argentino eu meio que senti uma dor, assim, foi a única parte do livro que eu falei, porque ela fala que não consegue, os brasileiros não conseguem entender porque a gente torce tanto pelo cinema argentino, mas os argentinos não gostam tanto do nacional. Pra eu falar de cinema, entender de cinema, gostar de cinema, falar de cinema sempre, ter estudado de cinema, a gente sabe que as nossas produções, gente, tem muitas produções de qualidade, mas o cinema argentino muitas das vezes dá um show nas nossas, principalmente nos filmes que se tratam de ditadura, onde as nossas... a gente não tem filme que fale daquele jeito, né? Tipo uma Argentina, 1985, né? Sobre uma história oficial. E muitas das vezes o suspense nacional ele não é tão forte como O Segredo dos Seus Olhos, que tende mais ao cinema europeu, ao cinema espanhol, que eles têm muitas coproduções, então acho que também eles bebem dessa fonte. Então assim, eu acho que explicou muito bem o cinema argentino, mas eu acho que em algumas partes ali, talvez porque não seja, né, o forte dela, ela peca um pouco em não entender como é que um cinema não é tão prestigiado quanto o outro. O cinema brasileiro nunca ganhou um Oscar, por exemplo, né? O cinema brasileiro tem essa questão de, sim, os filmes da gente que fazem sucesso são os filmes que falam da nossa pobreza, da nossa violência, né? Então é exatamente isso, não são filmes que vão contar a história do país. Ela vai comparar também o Brasil ter sido imperialista, a Argentina não ter sido, né? Enfim, ter sido uma colônia esquecida lá da Espanha. Então tem várias questões assim que são muito importantes. Fala, obviamente, sobre o futebol, né? Sobre o porquê que Maradona é considerado um deus. Isso quem entende de futebol, obviamente, já sabe disso. Eu acho que é um livro ótimo se você quer conhecer a fundo a Argentina, entender a paixão pelo Messi, a paixão pelo futebol, os estádios, né? Então, assim, eu acho que é super, super interessante. Eu adorei essa leitura, é uma leitura que eu vou dar 5 estrelas, apesar da questão do cinema, mas acho que foi uma coisa que não me incomodou muito, só um ponto de atenção mesmo. E eu acho que é aquela pessoa, né, ela mora há anos em Buenos Aires, então é aquela pessoa que entende a fundo, compara, vive aquilo diariamente. Eu achei incrível o livro, super recomendo pra vocês. Vou botar o link aqui na caixa de descrição, por vocês forem comprar, comprem pelos meus links, porque ajuda demais o canal, tá?
Eu vou agradecer também vocês assistirem os vídeos, esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo, com esse engajamento, gente, esse like de vocês, esse compartilhamento é muito importante para as minhas redes. A gente tá quase chegando em 50 mil, então chama aquele amigo, compartilha, vê se ele vai gostar do que eu apresento aqui nesse canal, tá? Que tem vídeo, mais de um vídeo por dia pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e desejo de verdade que a Argentina veja dias melhores, né? Eu não sou daquele pessoal que mas ganhou esse fulano, o cara é estranho. Estranho ele é, né? Mas enfim, né? Pelo que a gente ouviu aí, né? O negócio do cachorro e tal, mas eu amo cachorro, tá, gente? Até cachorro é coisa boa. Mas vamos torcer sempre pelo melhor, né? Já ganhou, então agora vamos torcer pra que a Argentina não entre mais ainda no buraco. Apesar de que tá difícil, hein, amigo? Mas vamos embora, irmãos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. Até o próximo vídeo, pessoal.